Irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos aproveitar que nós estamos de pé para fazer uma leitura. Eu quero ler João, capítulo de número 21. Enquanto você está procurando, eu quero glorificar a Deus pela oportunidade de poder estar aqui esta manhã, diante de uma igreja tão linda como é a Igreja Vida com Deus, pastor Alex Santana, pastora Tamara. É uma honra muito grande poder servir a igreja aqui nesta manhã, e eu sou fã de reforma, viu, irmãos? Fiquei ali mandando mensagem para o pastor Alex: posta mais, pastor, posta mais aí foto da reforma da igreja. Eu gosto, irmãos, eu amo quando conheço pastores que têm zelo pelo templo, pelas coisas da igreja. Eu pastorei uma igreja e eu fico sempre muito contente quando um dos obreiros me procura e fala: pastor, a nossa igreja, ela é pequena, mas tem uma estrutura muito boa, e eu acho que a igreja que são vocês merecem uma igreja linda como essa daqui. E está lindo, pastor, mais bonito pessoalmente do que pelas imagens, viu? Já estava lindo lá, quando eu entrei aqui eu falei: nossa, como ficou linda essa reforma, vocês estão de parabéns pela Igreja Vida com Deus. E eu vi tudo, tá? Vi os irmãos saindo para pegar os entulhos, vi toda a aventura ali até chegar aqui, tá bom? Eu acompanho mesmo, e o Jacos é um amigo, eu sempre falo com ele: Jacos, às vezes eu fico até com vergonha de comentar e os pastores acham que eu estou comentando para ir lá pregar, mas não é, irmãos, é porque eu gosto mesmo de ver, e eu sei que quando a oportunidade de pregar chegar, vai ser porque Deus preparou. Eu nunca precisei pedir para pregar em igreja nenhuma, e Jesus sempre prepara as oportunidades. Mas eu estava ali, confesso que eu ficava: meu pastor, posta mais um vídeo. E às vezes ele fazia uns vídeos virados para lá, para não mostrar o altar. Eu: meu, mas quando é que vai virar para a gente ver como é que está o altar, Jesus? Mas é muito bom, muito bom. Eu amo a igreja de Jesus, eu amo esse zelo pela igreja, e fico sempre muito contente quando vejo uma igreja tão bonita assim sendo preparada para o povo de Deus, porque eu sei que é isso que Deus tem para nós, tá certo? Então fica aqui registrado pessoalmente agora os meus parabéns a toda a igreja por essa reforma linda, esse templo lindo. Eu nem vou entrar nas salas de escola, porque ali está um mistério, hein, pastor? Gente, a gente que dá aula, quando vê a pastora Tamara dando aula, ele falou: meu, que estrutura de primeira. Quisera Deus que um dia eu alcance essa graça de trocar de salão e ter uma sala para dar aula tão bonita como aquela. Tá certo, gente? Uma alegria. Eu estou aqui essa manhã com o meu amigo Jackson. Jackson é um amigo que, não importa se eu tenho carro ou não, eu já falei para ele que eu não abro mão da companhia. E eu falei para ele: Jackson, tem uma ceia para tomar de manhã, assim, assim, assado. Ele: vamos embora, estou lá e tal. E eu fico muito feliz. Amados, eu só quero justificar aqui, antes de ler o texto, a ausência da minha esposa e filhos essa manhã. A nossa igreja setorial preparou um curso para as tias do Kids, que é o departamento infantil do ministério, e foram todas as tias e as pastoras foram acompanhando, porque quando chega um tempo que as tias não quer mais pastorear os kids, aí sobra para as pastoras da igreja, né? Então a gente achou por bem que fosse todas as lideranças infantis e as pastoras da igreja, para aprender como lidar com o ministério infantil, tudo, e por conta disso a minha esposa não pôde estar aqui comigo nessa manhã, tá bom? Mas sem mais delongas, queridos, eu quero ler com vocês João, capítulo de número 21. Esse é o último milagre que Jesus vai realizar antes de ser assunto aos céus. João, capítulo de número 21. Quem achou, diga amém. Amém. O texto bíblico diz assim: e depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto do mar de Tiberíades. E manifestou-se assim: estavam juntos Simão Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu,
e outros 2 dos seus discípulos. E disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. E disse-lhe eles: também vamos contigo. E foram, e subiram logo para o barco. E naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. E disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? E responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede para o lado direito do barco e achareis. E lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, e levavam a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu, puxou a rede para a terra, e ela estava cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. E disse-lhes Jesus: vinde, comei. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus, e tomou o pão, e deu-lhes, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dos mortos. Amém. Podeis tomar assento em nome de Jesus. Queridos irmãos, o texto que nós acabamos de ler, ele é um texto que vai tratar da ressurreição do apóstolo Pedro. Esse é um texto, ou melhor, da restauração do apóstolo Pedro. Esse é um texto que está após a ressurreição de Jesus. O texto que nós lemos aqui é o texto que vai dar sequência aos eventos de restauração deste apóstolo, que sem sombra de dúvida é um dos apóstolos que a Bíblia vai chamar de colunas da igreja, o apóstolo Pedro. Todos nós sabemos que Pedro havia dito a Jesus que iria com ele até o fim. Pedro é o apóstolo que vai se dirigir a Jesus com esta palavra, com esta tônica, dizendo: eu vou com o Senhor até a morte. Mas não foi isso que aconteceu. Vocês conhecem a história de Pedro. A história de Pedro vai nos dizer que, apesar de todo aquele reboliço gerado ali no jardim do Getsêmani, quando aqueles homens vieram prender a Jesus, Pedro pega de uma espada, ele corta a orelha do servo do sumo sacerdote,
vira uma bagunça aquele jardim, e ele faz todo esse movimento para depois, lá na frente, negar a Jesus. Uma hora ele está dizendo, eu vou até a morte. Outra hora ele está defendendo Jesus com espada em mão. Mas no futuro, a Bíblia vai dizer que ele nega a Jesus. Pedro, que talvez seja o maior símbolo de precipitação entre os discípulos, seguiu a Jesus de longe. Um homem que era tão precipitado, tão adiantado em palavras. Um dia Jesus subiu no monte, levou Pedro, Tiago e João, e a Bíblia vai dizer que naquele monte Jesus transfigurou-se, ele foi revestido da incorruptibilidade, ele se apresenta com corpo glorioso. Naquela reunião se apresentam também Moisés e Elias, mas Pedro estava num culto, e ele achou que num culto onde está Jesus, Moisés e Elias, ainda cabia uma oportunidade para ele. Era precipitado demais, irmãos. Num culto onde tem Jesus, Moisés e Elias, eu sou o último a falar. Mas Pedro disse, Senhor, eu tenho uma palavra aqui para esse culto. Vamos fazer aqui 3 tendas. Vamos limitar esse culto a 3 espaços. Uma tenda para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. A Bíblia vai dizer que a reunião acabou na hora. Deus se manifesta e diz, olha, esse é o meu filho que eu tenho muito prazer, e a graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a consolação do Espírito Santo, amém. Acabou com o culto. Pedro era tão precipitado, que volta e meia ele tomava a frente, às vezes ele acertava, mas geralmente a precipitação colocava Pedro em situações muito difíceis, e não foi diferente dentro deste final de ministério terreno de Jesus. Ele declara que vai até a morte, mas a história vai nos mostrar que não foi nenhuma, nem 2, mas foram 3 vezes que Pedro negou a Jesus sentado em volta de uma fogueira. Alguém dizia, olha, esse homem que chegou aqui parece com ele. Aí Pedro dizia, eu? Eu não. Aí alguém dizia, você se veste como ele. Ele olhava para a roupa e dizia, não tem nada a ver não. A minha marca de roupa é diferente. Alguém diz, mas você fala como ele. Você é um deles. E Pedro, não, eu não conheço esse homem. Então perceba que Pedro não pôde sustentar a sua fala. A fala de ir com Jesus até o fim, ela não foi sustentada, ele virou réu das suas próprias palavras. Esse é o problema do precipitado, geralmente ele vai ser julgado pelas próprias palavras que ele proferiu. O homem que dizia, eu vou contigo, que pegava em espada, que cortava a orelha, agora está acuado em uma fogueira, dizendo, eu não conheço Jesus, eu não sei quem ele é, eu não me visto como ele, parem de me comparar com esse homem. Ele não pôde sustentar a sua fala, e a queda de Pedro ao negar Jesus, foi tão impactante, que mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, Pedro ainda estava inseguro quanto ao seu futuro. A queda de Pedro mexeu tanto com ele, e essa incerteza do que seria o meu amanhã, agora que eu neguei, agora que eu me frustrei, agora que eu não pude sustentar a minha palavra, mexeu muito com o apóstolo Pedro. Perceba que esse texto vai nos dizer que esta já é a 3ª vez que Jesus se apresenta aos discípulos depois de ter ressuscitado.
E ainda assim, Pedro está inseguro concernente ao seu amanhã. Apesar de Jesus já ter ressuscitado, já ter se apresentado uma vez com o corpo ressurreto, eles viram que Jesus estava vivo, não uma, mas 2 vezes. Mas sabe qual é a atitude de Pedro? Ele já apareceu uma vez, ele já apareceu outra vez, mas eu vou voltar a pescar. Eu imagino alguém no colégio dos apóstolos dizendo: mas Pedro, Jesus ressuscitou. Ele, tá bom, eu sei, ele ressuscitou, mas eu vou voltar para a pesca. Não, Pedro, mas ele não foi só uma vez, ele está por aí, ele já se apresentou 2 vezes para a gente, eu sei. Mas o impacto de ter negado a Jesus foi tão grande, que indiretamente Pedro está desistindo de Jesus em algum nível. Ele está tão impactado por não ter sustentado a sua palavra, que ele está desistindo de Jesus. Eu sei que ele ressuscitou, eu sei que ele já se apresentou 2 vezes para a gente, mas esse negócio não é para mim. Eu vou voltar a ser quem eu era antes de conhecê-lo. Antes de conhecer a Jesus, eu era um mero pescador. Eu neguei Jesus 3 vezes, vocês não estão entendendo, não foi vocês que negaram, foi eu que neguei. Então quer saber de uma coisa? Mesmo ele tendo se apresentado por 2 vezes ressuscitado, eu vou voltar a ser quem eu era antes de conhecer ele, porque eu acho que não tem mais lugar para mim na missão de Jesus. E a Bíblia vai nos mostrar isso, que em algum nível Pedro está desistindo de Jesus, querendo voltar a ser quem ele era antes de conhecer a Jesus. Mas a notícia que eu vim te dar, o detalhe que eu quero te mostrar nesse texto, é que apesar de Pedro ter desistido de Jesus no seu coração, Jesus não desistiu de Pedro. Enquanto Pedro está dizendo: eu não sirvo mais para ser apóstolo, Jesus está indo para a praia para se encontrar com ele pela 3ª vez. Enquanto para Pedro não cabe mais, a minha pessoa não é mais bem-vinda na missão de Jesus, Jesus está como quem diz assim: quantas vezes, Pedro, tu me negou? Foi 3, então por 3 vezes eu vou me manifestar e vou ir atrás de você, não adianta. Tem horas que na vida dá vontade de desistir, de largar tudo, de parar, mas aqui nesta manhã de Santa Ceia, na igreja Vida com Deus, está proibido desistir de quem não desistiu de você. Com muito carinho eu gostaria que você escolhesse alguém e dissesse: não desista daquele que tinha tudo para desistir de você, mas não desistiu. Se por acaso, meu irmão, algum dia a tristeza vier, o desânimo vier, se algum dia você estiver assim no estado que você diz: não dá mais para mim, você precisa redobrar as suas forças, parar diante do espelho, olhar para a sua alma e dizer: você está proibido de desistir daquele que tinha tudo para desistir de você, mas não desistiu. Quem éramos nós? Quem éramos nós antes de Jesus? Se tem alguém que tem motivos para desistir de mim nessa manhã, é Jesus. Eu me lembro que a minha mãe se converteu, foi convertida, eu tinha 3 anos de idade, tinha bronquite, não era para eu estar pregando aqui, de maneira que eu não podia jogar bola, não podia tomar banho de piscina. Mas um dia minha mãe ainda da Assembleia de Deus, aquela senhorinha do coque, foi para a igreja e uma irmã disse para ela: olha, eu estou curando o seu filho. Sabe o que ela fez? Chegou em casa, abriu o armário dos remédios, pôs uma sacola embaixo e jogou tudo dentro da sacola e mandou para o lixo. Jesus, tu falou que curou? Então está curado. Meu pai trabalhava à noite numa editora gráfica. Quando ele chegou em casa, eu estava tendo crise de falta de ar. Ele disse: por que você não dá o remédio do menino? E minha mãe disse: eu joguei tudo fora porque Jesus curou.
E ele disse: como é que Jesus curou se o menino está passando mal? E foi uma briga. Meu pai pegou os LP da Shirley Carvalhais que a minha mãe tinha no começo da fé, quebrou os discos dela e disse: olha, se essa criança morrer, a culpa é sua. Ele foi dormir porque trabalhava à noite, e no outro dia de manhã, quando ele chegou em casa, estava dentro de uma bacia daquelas que a avó tinha de alumínio, grande assim, tomando banho e correndo no quintal, e o nome do Senhor foi glorificado na minha cura. Conhecia Jesus quando criança, saí da presença de Jesus. Quando fiz 18 anos, achava que era dono do meu próprio nariz. Foi a primeira vez que eu bebi até me embriagar. Eu disse: pronto, tenho 18 anos, já honrei minha mãe, já honrei meu pai, mas daqui para frente quem vai fazer a minha história sou eu. Aí entrei no mundo do rock and roll, moicano na cabeça, calça apertada. Um dia eu estava indo para um show de rock, vi os irmãos da Assembleia de Deus de terno e gravata, e eles deram risada, porque o estilo era para rir mesmo, ali aquele moicano bem grandão tal, a calçona apertada. Eu peguei um soco inglês no cinto, parei na frente dos irmãos da igreja e falei: irmãos, é o seguinte, se vocês quiserem ir ver Jesus mais cedo, eu já antecipo a viagem aqui agora. Pequeno quando está acompanhado é terrível, irmão. Uma gangue enorme de roqueiro comigo, ficava macho. E aí eles: não, meu irmão, pelo amor de Deus, não é de vocês que a gente está rindo. E a gente saiu dando risada. E foi dentro de uma casa de show, que eu não sei até hoje, ninguém pregou, ninguém falou de Jesus para mim, mas as irmãs estavam orando. Eu sei que tinha gente orando, depois eu descobri que tinha muita irmã orando, mas foi dentro de uma casa de show, tudo escuro, tudo apagado, que eu olhei e falei: quer saber de uma coisa? Eu vou voltar para a igreja. Cheguei em casa e falei para minha mãe: mãe, eu vou voltar para a igreja. Ela olhou e falou: tá bom, amém. A família achava que tinha perdido, todo mundo achava que não tinha mais jeito para o filho da irmã Maria, e até hoje eu estou de pé na presença do Senhor Jesus. Pastor, por que o senhor está contando esse testemunho? Eu estou contando esse testemunho para você entender, se tem alguém que podia desistir de mim, era Jesus. Não valia nada, perseguia a igreja, blasfemava. Na porta do meu quarto tinha uma frase escrita assim: Deus está comigo, não preciso virar crente. Mas deixa eu te perguntar, Jesus desistiu, irmão? Eu vim nessa manhã com uma mensagem simples para dizer para alguém: Jesus não desistiu de você. Ele não te deu as costas. Foi assim com Pedro. Ele negou por 3 vezes o nome de Jesus. Jesus já havia aparecido 2 vezes para ele. Mas Pedro disse: eu vou desistir de Jesus. E foi pescar. Sabe o que é interessante aqui? É que a desistência de Pedro fez com que outros discípulos desistissem com ele. Naquele dia estavam juntos Tomé, irmão, Tomé que não tem nada a ver com a pesca. Pedro disse: eu vou pescar. O Tomé que nem pescador era: eu também vou. Você vai pescar, você está desistindo, eu vou desistir com você também. Aí tem Natanael, tem Tiago e João, que são os filhos de Zebedeu, e tem mais 2 discípulos que nós não sabemos quem são. Até quem não era da pesca naquele dia decidiu ir pescar junto com Pedro. Pastor, o que isso nos ensina? Isso aqui nos mostra que um homem desanimado pode ser capaz de desanimar outros homens. É por isso que Deus vai dizer a Josué: Josué, assim como eu fui com meu servo Moisés, eu serei contigo. Essa é a minha parte, Josué. Eu garanto que eu vou ser contigo, mas faz a sua. Qual? Seja animado, tem de bom ânimo, esforça-te, Josué, levanta o teu ânimo, meu filho. Lá na frente Jesus vai dizer para os discípulos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Sejam animados na vossa fé. Eu venci o mundo, disse o Senhor. O que eu estou querendo dizer com isso é que o desânimo contagia. O desânimo de Pedro colocou em risco
6 ministérios. 6 homens estavam desistindo com ele. Irmã, não se engane. Tem gente que depende do seu ânimo para estar de pé. Pergunta por quê? Porque tem gente que olha para você e vê Cristo na sua vida. Tem gente que olha para a gente sabe que a gente não vale nada, mas tem gente que olha e acha que a gente vale. Tem gente que olha e diz assim: não, eu preciso ser como essa irmã, eu gosto dessa irmã. Deixa eu te falar um segredo do céu aqui. Tem gente que fica triste quando chega no culto e não acha você. Você está me ouvindo às vezes aí atrás, está dizendo: mas será que comigo também é assim? É assim sim. Você não pode desanimar, você não pode parar, porque tem alguém que vê Jesus na sua vida, tem alguém que vê o brilho do Espírito Santo na sua vida, tem alguém que te tem por um modelo na igreja, ao ponto de dizer: se ela levantar a mão para dar glória, eu também levanto. Com muito carinho, diga para alguém: eu vejo Jesus em você. Está aí a resposta que você veio buscar, diga qual? Pastor, por que é que eu sou tão perseguido? Por que é que eu estou passando tanta luta? Por que é que eu estou passando tanta prova? Porque o diabo sabe que se ele parar você, alguém para também. O diabo sabe que se você desanimar, alguém vai desanimar junto. Mas em nome de Jesus, hoje você vai sair daqui fortalecido. Você vai sair daqui fortalecido por esta palavra. Mesmo com luta, mesmo com prova, mesmo com deserto, mesmo com aflição, mesmo com percas, você não tem o direito de parar, irmão. Você tem que continuar, você tem que avançar, você tem que ir mais adiante. Porque atrás de você vem uma fila que você nem conhece, mas vai chegar o dia em que Jesus vai chamar você pelo seu nome e vai dizer: está aqui o seu galardão. Você vai dizer: galardão do que, Jesus? Está vendo essa fila de crente salvo aí? Foi porque você não parou, foi porque você não desanimou, foi porque você não andou para trás. Abacalachuribicandaraia. Você nem sabe, mas a sua família que ainda não está aqui, está por isso aqui, de chegar na igreja. Você nunca pregou para eles, mas está por isso aqui, de chegar aqui pelo teu exemplo, pelo teu ânimo, pela tua força. Tem gente às vezes dentro da tua casa, dizendo: como é que pode, falta isso, não tem aquilo, mas ele não para, ela não para, está sempre animado, está sempre com bom ânimo. Eu vou para a igreja dela também. E detalhe, irmão, quando alguém que se espelha em você, que não para, que não desanima, que não baixa a guarda, quando Deus levanta esse alguém, eu sempre digo isso, tem pregador que não gosta de falar, mas eu falo, o galardão é compartilhado, tá? Você vai chegar lá no céu achando que vai receber um galardãozinho, aí Deus vai dizer: não, é aquela última coroa lá, o anjo do estoque, a última lá, aquela grande, é a grande, vai ser, isso aqui não é do pregador, não, por causa dessa pessoinha aqui, aquele pregadorzão lá não parou. Por exemplo, quem me trouxe hoje aqui foi o Jackson. Então aqui tudo é repartido, irmão. Eu estou pregando aqui, glória a Deus, mas o galardão é meio a meio aqui. Tem muito pregador iludido. E eu vou dizer uma coisa: tem muito pregador que chega na igreja achando que ele é o dono da igreja. Não, porque eu prego num congresso para 1.500 pessoas. Só prega porque o pastor da igreja te convidou. Se ele não convidar, você não prega, meu irmão. Não, porque eu preguei no congresso e teve lá 500 almas eu ganhei para Jesus. Será que foi ele que ganhou?
Ou foi a irmã que convidou, que está 6 meses ali, pelo amor de Deus, vamos para a igreja, vamos para a igreja, vamos para a igreja. Jesus te ama, quer te salvar, quer mudar. Irmão, você está aí convidando a pessoa para vir na igreja. Há 1 ano eu chego aqui e prego, a pessoa se rende. Não, eu ganhei 50 almas. Ganhou nada, ganhou coisa nenhuma. Foi o teu exemplo de perseverança, de bom ânimo, de insistência, quem ganhou todas essas almas. Aliás, a parte mais fácil é a do pregador. É a parte mais fácil. Eles ficam glamorizando assim. E eu sou pregador itinerante, mas eu pastorei igreja, mas quando não tem culto na minha igreja, eu estou em outra igreja pregando. Mas eu sei o meu lugar. Eu estou com a parte fácil de pregar no congresso, de pregar na ceia. A parte difícil é convencer. Porque quem convence, quem convida, precisa dar exemplo de vida. A maioria não me conhece. Mas quem veio pelo seu convite te conhece. Sabe que você é uma mulher de Deus, um homem de Deus. Por isso que veio. Então você não pode parar. Eu quero que você repita bem alto comigo. Está proibido parar. Diga assim comigo: se depender de mim, nenhuma espécie de peixe vai entrar em extinção. Diga: porque eu não vou pescar peixe, eu vou pescar homens. Se depender de mim, vai multiplicar as espécies, porque eu não fui chamado para pescar peixe. Jesus disse a Pedro: eu vos farei pescadores de homens. Era outra pesca que Jesus queria que Pedro tivesse envolvido. Mas vamos mais adiante. Perceba que aqueles homens pescaram a noite toda, mas nada apanharam. Isso nos fala de uma noite inteira de frustração. Irmão, é a noite inteira. Pescar com rede, com vara é mais tranquilo, né? Você joga a vara, enrola ali no automático, tal. Tem umas que é até elétrica, né? Você aperta, aí recolhe. Mas na rede não, na rede você joga e tem que puxar. E mesmo sem peixe é pesado. E joga de novo, e puxa a rede, e joga a rede, e puxa a rede. E nada de vir peixe na rede. A noite inteira de frustração. Tentando e não conseguindo nada. E essa frustração aqui em específico se dá por um motivo. Diga qual? A ausência de Jesus. A ausência de Jesus frustrou a pesca. Pergunta por quê? Porque se Jesus não está conosco, nós não teremos os resultados que nós almejamos. Tem resultados na nossa vida que dependem da presença de Jesus. É simples assim, irmão. Existem resultados na nossa vida que dependem da presença de Jesus. Se Jesus não está conosco, nós não vamos chegar nos resultados que nós desejamos. Se Jesus não está na nossa vida, nós não vamos alcançar as metas que nós estipulamos. Se Jesus não está, vem tudo abaixo. Eu achei lindo o testemunho do casal, até profetizei na vida do Jackson, porque essa loja que nós vimos aqui, linda, só chegou no resultado por causa da presença de Jesus. É a presença de Jesus que capacita o marido, que chega, e olha como o ânimo é importante, do marido animando a esposa. Testemunho lindo, vamos lá, você consegue. Olha os irmãos animando uns aos outros, você tem chamada para venda. Esse negócio de venda é com você. Se o desânimo contagia, o ânimo também contagia, irmão.
vai, você consegue, vai dar certo. Aí vem a palavra de Jesus profetizando: você vai ser empresário, você vai ser empresário. Opa, agora eu tenho ânimo e tenho a presença dele. Lança a rede e puxa o peixe, lança a rede e puxa o peixe por causa da presença. Sem Jesus os resultados não vêm. Agora, se você quer ter resultados extraordinários, se você almeja redes cheias, em 2024 você vai precisar levar a presença de Jesus para casa. Esse ano, irmãos, é o ano de você pegar a presença de Jesus e dizer: eu não largo a presença por nada, porque enquanto a presença dele estiver comigo, eu vou alcançar os resultados que eu almejo. E é interessante que esse milagre que os discípulos estão prestes a viver é semelhante com o milagre anterior. O começo da chamada de Pedro foi igual esse término, porque começou com Pedro pescando a noite inteira sem apanhar nada. Aí é interessante que ele vem frustrado para a praia, porque não tinha peixes. Diga, não tinha peixes. Ele vem para a praia frustrado porque não tinha. Aí Jesus entra no barco e diz: Pedro, empresta o barco, afasta um pouco da terra, porque eu vou falar à multidão. Ele vai primeiro prover na praia, através do barco, e depois ele vai dizer: agora vamos a mar alto, e lança a rede do lado direito do barco. Olha como Jesus vai trabalhar na sua vida. Primeiro ele vai usar o seu barco para prover na praia, depois ele vai usar o mar para prover no seu barco. Eu vou repetir. Hoje Jesus está falando com alguém: você empresta o barco da sua vida para mim? Primeiro eu vou usar a sua vida para prover na vida de alguém, mas fica tranquilo. Depois nós vamos lá para o fundo, e eu vou usar o mar para prover na sua vida. A Bíblia vai dizer que com a presença de Jesus a pesca foi tão grande que o barco lotou, estava quase afundando. Aí Pedro fez sinal para os outros barcos. Ele não chamou porque estava longe, não ia adiantar gritar, mas ele fez sinal. Um outro barco veio e encostou. Agora eles têm 2 barcos cheios. Qual era o problema de Pedro no começo da história? Diga, ausência de... Nesse primeiro milagre, a frustração de Pedro era porque tinha pescado a noite inteira e não tinha pego nada. Agora ele está voltando com Jesus no barco, com barco cheio. Quando ele chega na praia, Jesus diz: Deus abençoe, estou indo embora, está aí o peixe que vocês não pescaram a noite inteira, obrigado pelo barco. Aí Pedro olha, barco cheio, Jesus indo embora. O barco está cheio, mas Jesus está indo embora. O barco está cheio, mas Jesus está indo embora. A Bíblia vai dizer que eles largaram tudo e seguiram a Jesus. Espera aí, irmão. A noite passada estava frustrado porque não tinha peixe. Na manhã seguinte o barco está cheio de peixe e ele está largando o barco. Sabe o que eu aprendo aqui? Diga o quê? Que na verdade Pedro não precisava de peixe, Pedro precisava de Jesus. Porque na manhã seguinte o barco está cheio, mas o coração está vazio porque Jesus está indo embora. Eles: quer saber? Deixa o barco com peixe, mas meu coração sem Jesus não fica, eu vou atrás. Aonde o Senhor for, eu vou atrás do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui. E Jesus está falando com alguém: a minha presença precisa tomar conta do seu coração, para o seu barco ser cheio e você perceber que você não precisa de peixe, você precisa de mim. Olha o texto, volta lá. Pedro pescou a noite inteira, não pegou nada, está frustrado porque Jesus não está no barco, não tem resultados. Os discípulos estão tão perdidos que nem fazer o que eles estão acostumados a fazer eles conseguem mais. Esses homens são pescadores, eles sabem pescar, mas a ausência de Jesus é tão grande na vida de Pedro que ele pescou a noite inteira mais uma vez e não pescou nada, não pegou nada. Ele jogou rede e puxou vazia.
Então esses discípulos aqui, eles estão perdidos. Observe o texto, na manhã seguinte Jesus se apresenta na praia. Porém diz a Bíblia que os discípulos não reconheceram. Está no texto que nós lemos, eles não reconheceram. Isso nos fala da velocidade com que nós nos esquecemos das coisas. Gente, nós estamos falando de homens que viram cego enxergar, mudo falar, coxo andar, morto ressuscitar. Nós estamos falando de homens que pegavam pão assim, ó, partia. Quando eles davam a metade, em vez de ficar uma metade, ficava um inteiro. Que conta é essa? Você tem um inteiro, se você parte, você tem duas metades. Mas com a bênção de Jesus, eles partiam, em vez de ficar duas metades, ficava uma metade e um inteiro. Ele, toma, esse pão é para você. Aí partia, agora vai ficar metade e metade. Aí ficava um inteiro e uma metade, essa é para você. Nós estamos falando de homens que viveram o sobrenatural, e agora Jesus está na praia, e eles já se esqueceram quem era Jesus. Isso nos fala da velocidade com que nós nos esquecemos de Jesus. Irmão, quando a prova vier, o dia que tiver mais difícil é o dia que você tem que estar na igreja. Você não pode esquecer de Jesus na hora da prova, na hora da luta, na hora da angústia. É nessa hora que você tem que lembrar dele. Eles se esqueceram de Jesus, os discípulos demoraram para perceber quem era. Então veja que Jesus vai se apresentar na praia, e não só isso. Aqui, irmão, é coisa linda, porque ele vai chamar os discípulos que estão ali perdidos de filhos. Está no texto, deixa eu ler aqui só para você crer. Versículo 5, versículo 5. Disse-lhe, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Repita comigo, os discípulos estavam perdidos, mas Jesus chamou de filhos. Pergunta bem alto para não precisar perguntar duas vezes. Por quê? Porque uma vez que você é pai, não importa o quão distante estejam os seus filhos, você sempre vai ser pai. Tem alguém aqui que mora em São Paulo e tem um filho em outro estado? Ou tem algum, aqui tem uma irmã, deixou de ser seu filho, minha irmã? Está longe, mas é filho. Está entendendo o que Jesus está dizendo? Está entendendo o que Jesus está querendo transmitir? Não importa o quão longe você esteja, você continua sendo. Pedro negou 3 vezes, está dizendo, eu não sou mais filho, porque eu estou longe. Aí Jesus chega na praia e diz, filho, Pedro, eu vim aqui pregar nessa manhã para alguém que talvez esteja longe de Jesus, mas Jesus está dizendo, está longe, mar adentro, mas eu continuo sendo seu pai. Detalhe, diga, está longe, mar adentro, mas Jesus não perdeu de vista. Você pode estar longe, mar adentro, mas Jesus está dizendo, eu não te perdi de vista. Você continua sendo filho amado, filha amada. Não importa o quão longe você tenha ido dentro dessa embarcação, eu continuo sendo seu pai e estou de olho em você, zelando pela sua vida. E olha que interessante, irmãos, depois de chamar de filhos, mostrar que a distância que eles então estão não invalida a paternidade que eles têm. A distância que você se encontra de Jesus não invalida a paternidade que você tem. Ele vai dar uma direção a eles, dizendo, lança a rede do lado direito. E eles lançaram. Porque quando o pai fala, o filho obedece. Quando eles lançaram a rede e puxaram a rede, as redes se encheram. Isso aqui nos mostra que Jesus sabe aonde está o que você precisa.
Talvez você esteja aqui nessa noite dizendo: eu já bati em todas as portas, já tentei de todos os jeitos, eu já fui pastor, eu já entreguei todos os currículos, e Jesus está dizendo: pergunta para mim, porque eu sei aonde estão os peixes que você não pescou a noite inteira. Ele tem direção para a sua vida. A direção que nós precisamos, Jesus tem. E essa pesca foi um milagre, já estou concluindo, semelhante ao milagre do começo da chamada, que também foi um milagre de pesca maravilhosa. Os discípulos já haviam vivido algo semelhante antes. Isso aqui é Deus nos ensinando que você pode viver 2 vezes as coisas extraordinárias que Ele já fez na sua vida. Talvez você chegou aqui essa noite dizendo: tudo que eu tinha para viver eu já vivi. Jesus está dizendo: não é isso que eu tenho para você. Eu tenho uma porção dobrada de milagre, eu tenho uma porção dupla de milagre. Me permita pegar o gancho do testemunho da nossa irmã para profetizar a toda a igreja. Deus não tem um, Deus tem 2 pontos, 2 lojas, 2 milagres. Ele pode fazer 2 vezes o que Ele já fez uma vez na sua vida. Se você acha que você já viveu tudo, se prepara, irmão, porque a glória da última casa será maior do que a da primeira. Deus tem algo extraordinário para fazer na sua vida. Tem alguém aqui nessa manhã dizendo: a minha oportunidade já passou, eu já tive as chances que eu queria, eu já vivi os milagres que eu precisava viver, mas Jesus está dizendo: não, se prepara, porque eu tenho outro milagre, coisa nova, eu vou repetir as oportunidades. E se tiver que chorar, chora mesmo, irmã, chora mesmo, irmão, se derrama mesmo, porque Deus está falando: você não viveu tudo, eu tenho uma repetição de honra, eu tenho dupla honra para você. Aleluia, glória a Deus. Existem momentos na vida que a gente acha que já viu de tudo, que a gente se acha maduro demais. Não era assim com Pedro? Eu sei de tudo. Eu sei de tudo, eu faço cabana para Elias e Jesus, eu estava lá. E Jesus está dizendo: não, você está achando que você já viveu de tudo, mas eu tenho uma outra pesca preparada para você. Eu tenho um outro milagre, é igual o primeiro que você achou que nunca mais ia viver. Eu tenho outro aqui preparado para você. Aleluia, glória a Deus. E eles vão viver um milagre semelhante ao anterior, para nos ensinar que nós podemos ter uma dose dupla de milagres na nossa vida. Esse mesmo milagre é uma renovação. Olha o que Jesus está dizendo, gente. Esse milagre é uma renovação da aliança que eu fiz lá no começo do chamado. Olha o que Deus está falando conosco: eu vou renovar a minha aliança com vocês. Eu vou trazer o primeiro amor de novo para vocês. Eu vou renovar a aliança. Você que pendurou a harpa no salgueiro aí, que não quer mais fazer mais nada na igreja, hoje é noite de pegar a harpa na mão de novo. Quem não profetizar mais, parei, não profetizo mais, não prego mais, não canto mais. Hoje Jesus está dizendo: eu vou renovar o meu chamado, a minha aliança com você. Você vai voltar. Sim, mas vai voltar com a minha presença. E eu concluo. Eu termino a mensagem. E pastor é terrível, né? Fala que termina e ainda tem mais uns 5 tópicos, né? Vocês já estão acostumados, né? Eu falo isso na minha igreja direto. Irmão, quando eu falar que eu estou terminando, ainda falta 15 minutos. Eu vou ficar ainda enrolando um pouquinho, mas eu vou terminar. Veja que os discípulos percebem, um dos discípulos percebeu mais rapidamente que era Jesus, que foi o discípulo amado, que é João, né? O que deitava ali no peito de Jesus quando se assentavam à mesa. Esse foi mais sensível, ele percebeu mais rápido do que os outros, embora também tenha demorado. E ele vai dizer a Simão Pedro: ô Pedro, você não percebeu? É igual o começo da chamada aconteceu, é Jesus, é o Senhor que está na praia. E olha que interessante, a Bíblia vai dizer que rapidamente Pedro vestiu uma túnica e pulou no mar.
e foi a nado. Lançou-se no mar na hora. Pedro saiu nadando ao encontro de Jesus rapidamente. E claro, né? O barco não foi tão rápido quanto Pedro, porque agora estava cheio de peixe, né? Mas é meia loucura, né? Você está de barco, você vai pular para ir a nado? Vai de barco, que é mais rápido de barco do que a nado. Mas Pedro, inteligente, falou, agora que as redes estão cheias, esse barco vai demorar demais. E olha como ele era precipitado, né? Olha só como que volta lá no começo da mensagem. Os discípulos, não, é Jesus, vamos de barco. Barco nada. Pulou na água e já saiu na braçada e desesperadamente, rapaz, o camarada conseguiu nadar mais rápido do que um barco. Mas o que isso aqui nos mostra, pastor? O que isso nos ensina? Que nunca é tarde para voltar para os braços de Jesus. Nunca é tarde para voltar para os braços de Jesus. Existem pessoas que estão longe, achando que não tem mais jeito, e Jesus está dizendo, não, nunca é tarde para você voltar para os meus braços. Eu estou na praia te esperando, vem na praia. Se o barco demorar, aí você faz igual Pedro, se souber nadar, se não souber, vem no barco, mas se souber, pula na água e vem nadando. Isso também nos mostra que Pedro estava disposto a encontrar com Jesus, ainda que quem está com ele não tivesse na mesma disposição. Eu não vou esperar por vocês não, se vocês quiserem, vocês vêm comigo até Jesus, do mesmo jeito que vocês vieram pescar, vocês vão até ele. Eu estou indo, pulou na água e foi. Pastor, o que Jesus está querendo dizer? Que independente das atitudes dos seus amigos, dos seus colegas, e até dos seus familiares, se Jesus está na praia te esperando de braços abertos, vem. Se Ele falou no seu coração essa manhã, vem depressa nadando, mas chega na presença dEle. E veja que tudo aquilo que faltou para eles no mar, Jesus tinha na praia. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus tem uma fogueira na praia, com peixe na brasa e pão. Vou repetir, tudo que faltou no mar, Jesus tinha na praia. Eu quero concluir dizendo que o peixe que você não encontrou no mar, Jesus encontrou na praia. Você está longe de Jesus procurando peixe, e Jesus está dizendo, mas o peixe está perto de mim. Mas o senhor não está na praia. Irmão, não sei se saiu da areia, não sei. Eu sei que a Bíblia vai dizer que tinha peixe na brasa. Com muito carinho, para a gente encerrar, diga para alguém, Jesus tem o que você precisa, o que você procura. E olha que interessante. Agora eu fechei, agora é verdade. Quando Pedro negou a Jesus, ele estava sentado em uma fogueira. Jesus vai preparar o mesmo ambiente. Só que na primeira fogueira, o fogo estava quente, mas o Pedro estava frio. Na segunda fogueira é diferente, irmão. A primeira fogueira é a fogueira que Pedro se assenta para negar. A segunda, ele se assenta para comer e ser restaurado por Jesus. A mesa que Pedro se assentou quando negou não tinha Jesus, ela não restaura. Mas a mesa que tem Jesus, ela restaura. Ela renova. Ela transforma. Com tudo isso que nós vimos aqui que Pedro viveu, Jesus vai chamar ele de canto e vai dizer assim, Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro começou a mensagem de hoje negando e terminou pastoreando. A maior prova de amor que você pode dar a Jesus é apacentando o rebanho. Olha a dinâmica, Pedro, tu me amas? Amo, então me prova, como? Apacentando o meu rebanho, as minhas ovelhas. Pastor, eu preciso ser o pastor da igreja para apacentar? Não, irmão. Apacentar fala de ter uma palavra que silencia as guerras, que apaga incêndio. Que quando alguém diz assim, não, eu vou desanimar, você vem e apacenta. Não desanima não. Segura aqui no ombro que eu te ajudo a caminhar. Dá a mão para mim que eu te levo de mão dada para a igreja.
Sabe qual que é o desejo de Jesus? É que nós possamos apacentar uns aos outros. É porque enquanto eu apacento Jackson, o pastor Alex me apacenta. Enquanto o pastor me apacenta, o nosso irmão apacenta o pastor. São filhos cuidando dos filhos para o pai. Pedro vai dar a maior prova de amor a Jesus quando ele decide apacentar o rebanho. Então, que quando a guerra aparecer, você possa ter a mesma mesa que Davi pediu a Jesus no Salmo 23. Preparas uma mesa para mim na presença dos meus inimigos. Eu sempre vi aquela mesa como uma mesa assim de, agora eu tenho uma mesa, vocês não têm. Vocês vão comer na minha mesa agora, mas não, aquela ali é a mesa onde os poderosos se assentam para acalmar as guerras. Por que tem que ser na presença do inimigo? Porque é a mesa onde os reis vão se assentar para definir a paz dos seus reinados. Que a mesa dessa manhã possa restaurar a sua vida. Que a mesa dessa manhã possa silenciar algumas guerras na sua vida. Que você, meu irmão, minha irmã, que nos visita aqui essa manhã, possa vir a nado para a presença de Jesus. Porque por mais distante que você esteja, Ele continua sendo seu Pai. Queridos, que Deus em Cristo vos abençoe. Se vocês puderem, eu gostaria de devolver ao pastor com as palmas ao nome do Senhor Jesus.